Olá e bem-vindos. Hoje vamos pegar num tema que acho que toca a muitos profissionais de perto. Aquela sensação um bocadinho desconcertante, não é? De que, pronto, ter muitas capacidades nem sempre significa ter o impacto ou a satisfação que se esperava. E a fonte que vamos analisar hoje até coloca a questão assim de forma muito direta. Alta capacidade, baixos rendimentos. Uma pergunta que faz eco, não é? Num mundo tão obcecado com performance. Pois, faz todo o sentido. E é uma questão muito atual. Para esta análise, vamos usar uns excertos de uma reflexão semanal, da ESP. O autor é Chris Simpson e o título é A Dádiva, o Altar e a Liderança Sacra. O que nos interessa mesmo aqui é a perspectiva dele, muito particular, sobre como o valor dos nossos talentos, das nossas competências, pode ir bem para além daquilo que o mercado reconhece ou paga. Uhum. Portanto, a nossa missão hoje é tentar desconstruir um bocado este argumento do Simpson sobre o que ele chama de liderança sacra. Ele faz uma distinção que me parece central entre a dádiva, que é o talento em si, a capacidade que temos, e o altar. O altar. Se o altar seria o propósito, o fim último a que dedicamos essa capacidade. Queremos perceber como é que, na visão dele, a competência deixa de ser só uma ferramenta para o sucesso individual e passa a ser algo com um impacto mais fundo, talvez até sagrado, como ele diz. Ok, vamos lá. Tentar desembrulhar isto. Sim, e acho que é uma questão com uma relevância enorme hoje em dia, não é? Estamos mesmo mergulhados numa cultura que tende a medir o valor quase só pela performance que se vê, pelos resultados que se podem contar. O tal retorno que se espera das nossas capacidades é muitas vezes definido por métricas muito externas, lá está, promoções, reconhecimento, dinheiro. E Simpson parece querer desafiar um bocado essa visão, que pode ser algo redutora. Precisamente. Ele até começa por reconhecer essa realidade do mercado moderno. Descreve-o como um sistema que, funciona, e funciona bem, à base da excelência, da sobredotação, pensadores estratégicos, empreendedores com visão, executivos que entregam resultados. São estes os perfis que são valorizados. A lógica, como ele aponta, é tipo, se consegues mexer a agulha, dão-te a plataforma. Uhum. E ele usa a própria experiência para ilustrar isto. As competências que ele ganhou, por exemplo, nos serviços secretos. Ele fala de presença de comando, liderança sob pressão, decidir rápido. Competências muito valorizadas. Exato, ele diz mesmo que era um ouro de mercado. E admite que, numa primeira fase da carreira, usou essas competências precisamente para isso. Para progredir, para ganhar validação, para provar o seu valor. Basicamente, usar o talento como um meio para, como se costuma dizer, subir na vida. O que é fascinante aqui, acho eu, é como esta descrição inicial do Simpson capta uma experiência quase universal para quem tem talento e ambição no mundo profissional, não é? Essa busca por validação através da competência, do sucesso que os outros veem, é um motor muito, muito poderoso. O mercado, tal como ele o descreve, permeia essa performance individual. E nesta fase, o foco está todo na dádiva, não é? No talento em si, como a fonte principal de valor. É quase uma ferramenta transacional. Usas o talento para obter estatuto, reconhecimento, recompensas materiais. Mas a questão que fica é, será que isso chega? E Simpson parece mesmo sugerir que não. Exatamente. Porque logo a seguir, ele descreve uma viragem, uma mudança fundamental na perspectiva dele. Fala de um ponto de inflexão que está ligado à fé pessoal dele, especificamente quando ele diz que entregou a vida e o trabalho a Jesus Cristo. E é aqui que as perguntas que ele se faz mudam radicalmente. Deixam de ser como é que as minhas capacidades me podem servir a mim, e passam a ser como é que estas capacidades podem servir a ele. É neste ponto de reorientação, vá lá, que, segundo Simpson, as dádivas dele ganham um significado novo. Tornam-se sagradas, não por serem melhores ou mais brilhantes, mas porque são usadas com uma intenção diferente, para amar, discipular e edificar os outros. São as palavras dele. É uma mudança de foco clara, do eu para um outro. Neste caso, um outro divino, na perspectiva dele. Sim, uma mudança radical de propósito. E para dar força a esta ideia de santificação da dádiva,
Simpson usou uma analogia bíblica. Ele baseia-se numa passagem de Mateus, capítulo 23. A essência da crítica de Jesus que ele cita era dirigida a líderes religiosos que, na interpretação de Simpson, estavam obcecados com a aparência da oferta, com o brilho da dádiva. Com a forma, não é? Exato, com os rituais, as demonstrações de piedade. Mas, segundo ele, negligenciavam o altar. E o altar aqui Simpson interpreta como sendo a fonte ou o propósito último que devia validar essa oferta. A pergunta retórica que ele destaca é mesmo forte. Vós cegos, pois o que é maior, a dádiva ou o altar que santifica a dádiva? A implicação é clara, na leitura que ele faz, não é o talento por si só que dá o valor último, mas sim o propósito, o tal altar ao qual ele é dedicado. E é importante percebermos o que é que ele quer dizer com o altar neste contexto, não é? Para além da imagem literal da pedra. Sim, é crucial. Ele explica que, na tradição bíblica, o altar é o lugar da entrega, do sacrifício, onde algo valioso é oferecido e morre para o seu propósito original, para servir um propósito maior, um propósito de adoração. E transportando isso para o mundo de hoje, para o trabalho, o altar simboliza, na visão dele, o ponto onde se depõe a ambição, que é puramente egocêntrica. É um ato de entrega voluntária do talento, não para benefício próprio, mas para um fim que se considera superior. E a oferta torna-se sagrada porque implica uma renúncia, porque custa alguma coisa. Custa o quê, por exemplo? Custou o controle, talvez, o reconhecimento pessoal, a glória individual, abdicar disso em prol de algo maior. Percebo. Essa ideia de custo parece mesmo central. Não é um sacrifício no sentido de destruir algo, mas de reorientar completamente a motivação. E Simpson insiste que isto não é só teoria, não é só teologia abstrata. Ele afirma mesmo, isto é muito prático nas manhãs de segunda-feira. Então como é que esta entrega se traduz na prática do dia-a-dia? Como é que isto aterra? Bem, parece que a ligação à prática está na intenção. Na intenção que passa a guiar as ações. Quando ele diz que é prático, ele sugere que esta perspectiva muda a forma como nós abordamos as tarefas normais do trabalho. Negociar um contrato, liderar uma equipa, desenvolver uma estratégia, tudo isto pode ser feito só para atingir metas e ganhar reconhecimento, que é a lógica do mercado, não é? Ou pode ser feito com uma consciência diferente, como uma expressão dessa entrega a um propósito maior. Por exemplo, a decisão de agir com integridade quando seria mais fácil, sei lá, cortar caminho. A forma como se lida com o poder ou com o sucesso. A motivação para partilhar conhecimento ou para ajudar outros a crescer. Tudo isto, na visão de Simpson, pode ser influenciado por esta orientação para o altar. É menos sobre o que se faz e mais sobre o porquê e o para quem se faz. Faz sentido. Então, o argumento central dele é este. Os nossos talentos, as nossas competências, não ganham um valor mais profundo, não se tornam sagrados, só por serem excepcionais ou por produzirem resultados espetaculares que toda a gente aplaude. Não automaticamente, pelo menos. Exato. Esse valor transformador surge, segundo ele, quando são conscientemente entregues, oferecidos neste tal altar simbólico que, na perspectiva dele, é dedicado a Deus. É quando deixam de ser uma ferramenta primária para o nosso avanço pessoal e passam a ser um meio para servir os propósitos que ele acredita serem divinos. A intenção muda tudo. E com essa mudança de perspectiva, o próprio trabalho transforma-se. Pelo menos conceptualmente. Atividades que antes eram vistas só como performance profissional, negociar, planear, gerir, passam a ser encaradas na linguagem dele como adoração. Sim, adoração. Não no sentido de um ritual religioso, mas como a própria execução do trabalho feita com essa intenção de entrega, de serviço a um propósito maior. É quase uma redefinição do significado do trabalho do dia-a-dia. E se ligarmos isto outra vez ao panorama geral, àquela questão inicial de alta capacidade, baixos rendimentos, as implicações são de facto bastante radicais. Na perspectiva do Simpson, alta capacidade por si só não garante o que ele consideraria um alto rendimento no quadro de valores dele, no que ele se chama o reino de Deus. O que realmente mexe a agulha nesse domínio não é o tamanho do talento, mas sim a sua entrega consciente no altar. Ele faz um contraste muito, muito nítido entre o que ele vê como os aplausos temporários do mundo, o sucesso no mercado, a fama, o poder, e o impacto eterno
que, na visão dele, só pode vir desta dedicação a um propósito que transcende o imediato. Isso é forte. Aplausos temporários versus impacto eterno. É. E Simpson vai mais longe. Ele lança um alerta que pode ser, desconfortável para muitos. Ele argumenta que um líder pode ser extremamente talentoso, gerar resultados fantásticos, ser aclamado pelo mercado e ainda assim, na ótica dele, estar a perder o reino de Deus. Uau! Da mesma forma, um empreendedor visionário pode criar um império de negócios enorme e nunca, segundo esta perspectiva, glorificar a Deus com isso, se a motivação por baixo for puramente egocêntrica. Ele até dá o exemplo da generosidade, diz que pode ser apenas performativa. Como assim, performativa? Feita para a imagem, percebes? Pela ótica, como ele diz, em vez de nascer de um sentido de obediência a esse propósito maior. E isto levanta uma questão mesmo crucial sobre a intenção por detrás das nossas ações, mesmo daquelas ações que parecem objetivamente boas ou bem-sucedidas aos olhos do mundo. O que é que nos move realmente? É uma perspectiva que realmente o desafia, a ideia de meritocracia pura e a valorização exclusiva dos resultados, não é? Para recapitularmos as distinções que o Simpson faz, que me parecem a chave do argumento dele. Primeiro, receber um dom, um talento. Isso, para ele, é graça, algo que nos é dado. Segundo, desenvolver, aprimorar esse dom. Isso é mordomia. É a responsabilidade de cuidar e potenciar o que recebemos. Certo, até aqui, bastante consensual, talvez. Sim, mas o terceiro passo é o distintivo. Colocar esse dom no altar. Entregá-lo conscientemente a um propósito maior que transcenda o eu. Isso, para Simpson, é adoração. Exato. E ele conclui que é precisamente neste terceiro passo que a liderança e, na verdade, qualquer uso das nossas capacidades se torna verdadeiramente significativa, ou sagrada, usando a palavra dele. É isso mesmo. A passagem da graça para a mordomia é algo que muitas filosofias de desenvolvimento pessoal e profissional até reconhecem, mas o passo distintivo e central no argumento de Simpson é mesmo esta terceira etapa, a adoração através da entrega no altar, que ele liga explicitamente à fé dele. É esta entrega que, segundo ele, desbloqueia um tipo diferente de rendimento, um impacto diferente. Então, o que é que retiramos disto tudo? Bem, esta análise do Chris Simpson oferece-nos uma lente muito específica, não é? Para reavaliar a relação entre as nossas capacidades e o seu verdadeiro impacto. A ideia central é potente. O valor e o significado dos nossos talentos podem ser radicalmente transformados quando são dedicados a um propósito que vai para além do nosso benefício imediato ou do reconhecimento que vem de fora. É a passagem da competência vista só como uma dádiva a ser explorada para a competência vivida como um ato de adoração, no sentido de entrega consciente a um propósito nesse altar. Fica a ideia de que, nesta visão particular, a medida última do impacto não está só na grandeza da capacidade, mas na profundidade e na natureza da sua dedicação. É uma resposta contraintuitiva, talvez, àquela questão inicial, alta capacidade, baixos rendimentos. O rendimento aqui é claramente redefinido. Sem dúvida. E talvez para deixar aqui uma reflexão final, possamos pegar nesta ideia central do Simpson e alargar um bocadinho o seu âmbito. O texto dele enquadra esta sacralização da dádiva, o dar um significado mais profundo ao talento através da entrega, num contexto teológico muito específico. A dedicação a Deus através de Jesus Cristo. É a resposta dele. Certo. Mas será que podemos encontrar ecos ou paralelos desta ideia de entrega no altar em contextos que não sejam religiosos, em contextos seculares? Poderá a dedicação abnegada das nossas melhores competências a uma causa maior, seja ela humanitária, científica, artística, outra qualquer, dar um sentido parecido de profundidade, de propósito transcendente, mesmo fora de um quadro religioso explícito? É uma boa pergunta. Pensemos, por exemplo, num cientista que dedica a vida inteira a uma investigação que pode salvar milhões e que talvez renuncie a ganhos mais fáceis ou a fama noutras áreas por causa disso. Ou um artista que se entrega totalmente à sua obra, não pela fama ou pelo mercado, mas por uma necessidade interior de expressar uma verdade humana profunda, de elevar o espírito. Ou até um líder empresarial que coloca genuinamente o bem-estar da sua comunidade e do planeta acima do lucro a curto prazo, usando a sua influência e as suas competências para esse fim.
Será que estas não poderiam ser vistas como formas diferentes de colocar a dádiva num altar? Um altar de valores, de causas, de ideais? Um altar que transcende essa dádiva e lhe confere um significado para além do sucesso individual ou do valor de mercado? Fica a questão, não é? Fica a questão, talvez valha a pena pensar nisto. O que é que para cada pessoa constitui o altar que pode verdadeiramente santificar as suas dádivas, dar-lhes esse sentido mais profundo?